Amém, queridos? Então, queridos, nós estamos estudando, né, as disciplinas espirituais. Começamos semana passada com a primeira disciplina. O que é disciplina? Disciplina é um ato constante, um hábito, até se tornar um hábito. E assim como nós precisamos de ter disciplina em nossa vida física para ter uma melhor saúde, assim também é com a nossa vida com Deus. Para nós termos uma vida saudável espiritualmente, para nós termos uma alma nutrida no Senhor, para termos uma alma avivada em Deus, nós precisamos praticar as disciplinas espirituais. E na semana passada nós começamos com a disciplina da oração. Amém? A disciplina da oração. A oração é uma conversa com Deus, é um diálogo com Deus, falando, rasgando o coração quebrantado, através do teu Filho Jesus Cristo, através do nome de Jesus. Nós falamos com o Pai em nome do Filho, em nome de Jesus Cristo. E quem perdeu, né, quem não participou da aula de semana passada, essa aula está gravada no canal da nossa igreja, no YouTube, tá? Uma atitude a ser praticada. Uma atitude a ser praticada, que é a oração. É uma atitude que nós todos temos que ter. Porque quando nós oramos, irmãos, nós dizemos para Deus que nós confiamos nele. Quando nós oramos, nós dizemos para Deus que nós o amamos. Quando nós oramos, nós dizemos para Deus que nós somos dependentes dele. Nós dizemos para Deus que nós cremos nele. Nós dizemos para Deus que cremos que ele está vivo, que ele é real, que ele nos ouve, que ele é uma pessoa. Então, ouça lá no YouTube, se você não ouviu ainda, uma atitude a ser praticada. E hoje nós vamos estar falando da segunda disciplina espiritual que nós temos que praticar, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, assim como o nosso corpo precisa ser alimentado, precisa de alimentos saudáveis, precisa de vitaminas, de proteínas, de sais minerais, assim também é a nossa alma, assim também é a nossa caminhada com Deus. Precisamos nos fortalecer em Deus e nos fortalecemos através da sua palavra. Queridos, a Bíblia é o livro dos livros. A Bíblia é o livro de Deus. A Bíblia é a biblioteca do Espírito Santo. A Bíblia é o livro mais lido do mundo. E é o mais traduzido também em idiomas do mundo. É o livro mais distribuído no mundo. E nós vamos ler lá no Salmo 119, no versículo 9 e 11. Salmo 119, no versículo 9 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: com que meios purificará um jovem o seu caminho? Prestando atenção nisso, segundo a tua palavra. 11. Tua palavra escondi no meu coração, para que eu não conseguisse pecar contra ti. Então, como nós podemos purificar o nosso coração? Seja jovem, adulto, idoso, criança, é conhecendo a palavra de Deus. É conhecendo a palavra de Deus. É prestando atenção na palavra de Deus. É caminhando na direção da palavra de Deus. E a palavra de Deus é a Bíblia. É a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. A Bíblia também, além de ser o livro dos livros, de ser o livro mais traduzido, mais distribuído, mais lido do mundo, também é o livro mais perseguido no mundo. É o livro mais proibido. É o livro mais caçado. É o livro mais queimado. E até mesmo ele é tido, e ele é jogado, ele é queimado nas fogueiras das intolerâncias. Né? Então, mas se nós formos prestar atenção, se nós formos estudarmos aí a história, as nações que no passado, nos séculos passados, que eram guiadas pela Bíblia, onde a palavra de Deus influenciava na cultura, na ciência, na tecnologia, na academia,
eram as nações mais prósperas. Aquelas nações que tinham a Bíblia, que direcionava, eram aconselhadas pela Bíblia, eram as nações mais prósperas. Infelizmente, essas nações hoje em dia tiraram a Bíblia e estão em decadências, infelizmente. A Bíblia não é nem nova e nem velha. Ela é eterna. Ela é eterna. Os homens podem mudar, as culturas, os comportamentos podem até mudar, as filosofias mudam, mas a palavra de Deus, ela é a mesma, irmãos. Ela é eterna, ela é imutável, imutável. Infelizmente, as pessoas querem não mudar, mas querem mudar a Bíblia e colocar a Bíblia segundo o querer delas. Mas não é assim. A palavra de Deus é imutável. A Bíblia foi escrita em um período de 1.600 anos. Olha essa curiosidade. Por 40 escritores de línguas diferentes, em tempos diferentes e sem contradição. É coisa de Deus mesmo, né? É a prova, queridos, que a Bíblia tem a mente divina. Nenhum homem poderia escrever nada com tanta coerência, com tanta perfeição, sem nenhum erro. Somente Deus está no controle, somente sendo divinamente inspirada por Ele. A Bíblia contém 1.180 versículos, tá? 1.180 versículos. A Bíblia, queridos, é a palavra de Deus, pois ela é poderosa. A Bíblia é o nosso espelho. Quando nós examinamos a Bíblia, ela nos examina. Você não se vê, às vezes, na Bíblia? Eu me vejo. Como o pastor Sandro sempre diz, que é muito importante, às vezes, nós lemos a Bíblia contra nós. Porque o que está acontecendo? As pessoas querem cortar a Bíblia. Querem fazer só da Bíblia parte das promessas. Eu estava conversando esses dias com uma irmã. Hoje em dia, queridos, infelizmente, as pessoas querem Deus como pai. Querem os direitos da paternidade, mas não querem os deveres de filho. E o filho honra seu pai. O filho obedece à palavra do seu pai. E, infelizmente, às vezes, por nós não conhecermos a palavra do nosso pai, nós pecamos contra o nosso pai. A Bíblia é luz, a Bíblia é lâmpada para os nossos caminhos. Estamos na escuridão, mas quando nós abrimos o nosso coração para a palavra de Deus, Ele vem e lança a tua luz sobre nós. E o que é a Bíblia? O que é a Bíblia? O que a Bíblia é? A Bíblia ela é divinamente inspirada por Deus. A Bíblia é divinamente inspirada. Ela tem o sopro de Deus. A Bíblia é a voz de Deus. Muitas das vezes as pessoas procuram revelações, mas a maior revelação é a palavra de Deus. Quando nós abrimos a palavra de Deus para ler, é Deus falando conosco. É Deus falando conosco. Nós não negamos, irmãos. Nós não negamos os dons espirituais. Nós cremos que Deus usa com revelação. Mas nós não temos que procurar. A Bíblia não nos manda nós procurarmos a revelação. A única revelação que nós temos que procurar é a própria palavra de Deus. É quando nós abrimos a Bíblia e lemos em nome de Jesus. Então, a Bíblia é inspirada por Deus. Ela é a voz de Deus. O que a Bíblia é? Ela é inerrante. Não há erro na Bíblia, irmãos. Não há erro na Bíblia. Não há contradição na Bíblia, queridos. A Bíblia não precisa ser atualizada. Como nós já falamos, ela não é nova e nem é velha. Ela é eterna. Aleluia. Então, a Bíblia não tem erro. A Bíblia explica a própria Bíblia. O que a Bíblia é? Ela é infalível. A palavra de Deus não falha. A palavra de Deus não fala. Tudo que Deus falou vai se cumprir literalmente. Doa quem doer. Negue quem negar.
mas a palavra de Deus vai se cumprir. É o que eu sempre falo. Às vezes a gente vê irmãos perdendo tempo, falando do que está acontecendo, papapá. Gente, se a gente crê na Bíblia, que a Bíblia é verdade, glória a Deus, porque está se cumprindo. A gente está no caminho certo, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo revelou a sua palavra, e a sua palavra vai se cumprir. Vai se cumprir. Temos que estar em Cristo para que nós possamos cumprir, estar dentro da boa parte de Deus, estarmos acolhidos nas promessas de Deus, como a vida eterna, como o arrebatamento. Então, temos que estar em Cristo. Então, nós não temos que temer, temos que glorificar ao Senhor por a palavra dele estar se cumprindo e se agarrar com ele mais e mais. E se agarrar com ele mais e mais. Em nome de Jesus. E o que a Bíblia é? A Bíblia é suficiente, queridos. A Bíblia é suficiente. A Bíblia não precisa de ajuda, não precisa de cooperação. A palavra de Deus não precisa de jeitinho. Queridos, tudo que Deus quer nos ensinar está na Bíblia. Toda a direção de Deus para mim e para você, para a igreja primitiva do passado, para a igreja do presente, está na Bíblia, está nas santas escrituras de Deus. O que a Bíblia é? É a espada do Espírito. É através da palavra que nós nos defendemos do inimigo. Quando o diabo tentou Jesus no deserto, o que Jesus fez? Está escrito. Não foi isso? Está escrito. Então, a Bíblia é a espada do Espírito. Ela nos defende do inimigo. A Bíblia é o pão que alimenta a nossa alma. Queridos, assim como nós temos necessidades, como eu falei no início, de alimentar o nosso corpo, de nutrir o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, nós também temos que nutrir a nossa alma. A nossa alma, às vezes, anda cabisbaixa, desanimada, porque ela está desnutrida. Ela não está sendo alimentada pelo pão da vida, pelo pão que alimenta, que é a palavra de Deus, em nome de Jesus. O que a palavra de Deus é? Ela é o pão que alimenta a nossa alma. Então, você quer andar, quer marchar nessa terra, quer ser um povo forte, ame a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, leia a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. E o que a Bíblia faz, queridos? O que a Bíblia faz? A Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Sabe por quê? Porque a própria palavra de Deus diz, está escrito, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque muitas das vezes desviam da fé, porque deixam de ouvir a palavra de Deus. O que a Bíblia faz? A Bíblia é Deus falando. E quando Deus fala, pela sua palavra, ele fortalece o seu povo. É pela palavra que nós somos instruídos. É pela palavra que nós somos avivados. É pela palavra que a igreja prevalece. Queridos, e a lei do Senhor, é a lei do Senhor que restaura a alma. Não são os coaches, não são estratégias humanas, não são palavras de autoajuda, não são palavras motivacionais. O que restaura a alma é a lei do Senhor. Quer ter uma alma restaurada? Deposite o seu coração na lei do Senhor. Medita nela de dia e de noite. Amém? E de quem a Bíblia fala? De quem a Bíblia fala? Quem é o centro da palavra de Deus? Jesus Cristo, aleluia, o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro, ele é o tabernáculo, ele é o verdadeiro que simboliza a Arca da Aliança. Ele é o cabeça da igreja. Ele é aquele que está sentado no trono à destra de Deus Pai. Ele que é o nosso Redentor. Jesus que é a razão da nossa fé.
aquele que é o princípio, o fim, o alfa e o ômega. É isso que a Bíblia diz, que ele é o centro dela, ele é o centro da Bíblia. Jesus Cristo é o centro da igreja. Essa é a mensagem da Bíblia, irmãos, de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse. Por isso a importância do discipulado, a importância da EBT, para nós possamos a cada dia estar aprendendo mais da palavra de Deus. E o que devemos fazer com a Bíblia? O que devemos fazer, queridos? Pessoas morreram, sangue foram derramados até hoje, para que essa palavra chegasse até nós. Lugares, nações são proibidos a leitura da Bíblia. Aqueles que são pegos com uma Bíblia, como nós vimos no mês de junho, na nossa igreja, sobre a igreja perseguida, uma garotinha de 2 anos foi condenada à prisão perpétua, porque na sua casa foi encontrada uma Bíblia. Então, queridos, valorize, porque vidas foram ceifadas por amor à Bíblia, por não negarem a Jesus, por não negarem a palavra de Deus. Então, queridos, que a gente não venha negar, porque quando a gente deixa de ler, a gente está negando. Então, vamos meditar. O que devemos fazer com a Bíblia? Ler, meditar, se aprofundar. Queridos, estamos vivendo num tempo onde tem muitas vozes, muitas opiniões, muitas ideologias, muitas informações, muitas novidades, muitas ideias. E, queridos, como que filtramos isso? Como que somos orientados, na verdade? É através da palavra de Deus, é através da Bíblia. Se a gente não conhecer as Sagradas Escrituras, nós vamos ser influenciados por essas vozes. Nós vamos ser levados por falsos ventos de doutrinas. Precisamos ler, precisamos meditar nas Escrituras com o coração quebrantado, com o coração temente. A maior autoridade é a autoridade da palavra de Deus e não do homem. E não do homem. Queridos, temos que passar todas as nossas ações, toda a nossa vida, pelo filtro da palavra de Deus. Todo o nosso ser tem que ser passado pelo filtro da palavra de Deus. Precisamos ler e meditar nesta palavra, queridos, de dia e de noite. Precisamos meditar nas Escrituras. No versículo 9 que nós lemos, diz o quê? Como purificará o jovem seu caminho? Prestando atenção nisso. O quê? Observando, segundo a sua palavra. Então, é o quê? É observando, é guardando a palavra de Deus. Temos que encher o nosso coração com a palavra de Deus. E quando nós enchemos o nosso coração com a palavra de Deus, nós vamos perceber que as correntes das nossas vidas vão se quebrando. As correntes de complexos, correntes de amargura, correntes de traumas, porque a palavra de Deus diz: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. No versículo 11, que nós lemos aqui no Salmo 119, como que diz? Tua palavra escondi no meu coração, para que eu não conseguisse pecar contra ti. D.L. Moody, queridos, ele falava assim: este livro afastará você do pecado ou o pecado afastará você desse livro? Precisamos guardar a palavra de Deus, querido. Precisamos guardar a palavra de Deus. Aonde temos que guardar a palavra de Deus? Temos que guardar no nosso coração. E qual é o propósito? Qual é o objetivo
de guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra o Senhor, para não pecar contra a lei do nosso Deus. Queridos, não é possível conhecer a Deus sem conhecer as Escrituras. Não se conhece Deus sem Bíblia. O povo de Deus, essa igreja de hoje, é a igreja mais analfabeta de Bíblia. É a igreja que tem os mais tipos de Bíblia, as maiores traduções, mas é a mais analfabeta. É uma igreja que procura revelação ali e aqui, mas que não senta para ouvir a palavra de Deus, que não quebranta o seu coração para não apenas ser ouvinte, mas praticante da palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Que Deus nos ajude, queridos, a ler. Que Deus nos ajude a meditar. Que nós possamos nos humilhar e clamar ao Espírito Santo, pedindo a ajuda dele para guardar a palavra de Deus no nosso coração, para obedecer a palavra. E conforme nós vamos nos enchendo da palavra, a palavra for transbordando, nós vamos também vivendo a palavra, e com isso nós vamos pregando a palavra, e com isso nós vamos contagiando quem está à nossa volta com a palavra. Não sendo chatos, mas sendo ungidos, sendo boca do Senhor, sendo instrumento de Deus. Se eu e você, queridos, queremos viver uma vida vitoriosa e bem-aventurada, temos que permanecer na palavra de Deus. Não podemos nem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Temos que olhar para o alto. Temos que estar no centro. E o centro é Jesus Cristo, o Verbo que foi encarnado. Lá em Colossenses 3,16, Colossenses, no Novo Testamento, 3,16, diz assim a palavra do Senhor: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Abundantemente é muito, queridos, é com fartura, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração ao Senhor. Então, queridos, precisamos nos dedicar, precisamos entrar nesse estudo da palavra de Deus, precisamos nos dedicar a ler a Bíblia. Não ler a Bíblia apenas para saber, para tirar onda, que a gente já leu a Bíblia não sei quantas vezes, não. Mas para conhecer mais do nosso Pai, para conhecer mais do nosso Deus, para podermos a cada dia sermos dominados por Ele, pela sua vontade, em nome de Jesus. Lá em João, no capítulo 5, versículo 39, vai dizer assim, 5:39, diz assim a palavra de Deus: examinai as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Quer conhecer Jesus Cristo? Quer ouvir a voz de Deus? Examinai as Escrituras, porque contém nelas a vida eterna e o testemunho de Jesus Cristo. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, do versículo 1 ao 7, é o quinto livro, do Pentateuco. Lá diz assim: manda inculcar os mandamentos do Senhor, manda meditar, manda inculcar, manda se dedicar. Os pais lerem, inculcarem aos filhos. Em nome de Jesus. O vento aqui não está ajudando. Diz assim a palavra do Senhor: agora estes são os mandamentos, os estatutos que mandou o Senhor vosso Deus. Não, perdão. Agora estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor vosso Deus ordenou, que vos ensinasse, para que pudesse cumpri-los na terra que vais possuir.
para que possais temer o Senhor teu Deus, para guardar todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno a ti e a teu filho, e ao filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e para que se prolongue os teus dias. Portanto, ouve, ó Israel, e guardai-vos, para que tudo te vá bem, e para que te multipliques, como o Senhor, o Deus dos teus pais, te prometeu, na terra que mana leite e mel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, e amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com todo o teu poder. E estas palavras que eu te ordeno nesse dia estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente aos teus filhos, e falarás dela quando te assentares em tua casa, e quando andares pelo caminho, e quando te deitares, e quando te levantares. Olha só, queridos, como o Senhor fala aqui da importância de inculcar a palavra de Deus, de se encher da palavra de Deus, queridos. E se nós formos observar, queridos, ninguém cresce em qualquer prática que for sem treino, sem dedicação, sem investimento de tempo e devoção, não é verdade? Se nós formos ver esses nadadores aí, que fazem parte das Olimpíadas, eles horas, queridos, horas de treino. Eles investem tempo para estar ali nadando, para fazer seu melhor tempo. Eles crescem com a prática, eles crescem com a dedicação, com a devoção. E a mesma coisa somos nós, queridos. Somos nós. Nós vamos crescer no entendimento da palavra de Deus. Nós vamos crescer em conhecer mais a Deus. Nós vamos crescer mais em sabedoria. É meditando nas Escrituras. É criando o hábito de ler a Bíblia, queridos. A palavra do Senhor diz lá em Salmo 19, versículo 7, parte A: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Queridos, tudo é hábito. E a mesma coisa é em ler as Escrituras. Nós temos que ter esse hábito, querido. E é um hábito de urgência, é um hábito para ser adquirido para vida ou morte. Em nome de Jesus, sério, vida ou morte. Ou vida espiritual, porque é meditando, conhecendo a Deus através da sua palavra, que nós somos vivificados no Espírito, que nós somos avivados. Ou vai ser a morte da nossa fé. Às vezes nós estamos igual aquela luzinha de LED, não tem? Quando nós desligamos o aparelho, nós desligamos, aí ela fica com uma falsa luz, parece que está ligada, fica por um tempo, mas depois ela se apaga de vez. E às vezes muitos de nós estamos assim na nossa fé, na nossa caminhada, ou nunca perseveramos, mas o Senhor quer mudar isso. Isso não é vontade do Senhor para a nossa vida. O Senhor quer que a gente prevaleça. O Senhor quer que a gente persevere, porque aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Mas para isso a gente precisa se preparar. Para isso nós precisamos treinar. E é treinando, meditando e lendo as Escrituras com o coração quebrantado. Queridos, e é o mínimo que nós, como os cristãos, temos que fazer é ler a Bíblia pelo menos uma vez ao ano. E como nós podemos fazer isso? Se nós lemos 3 capítulos de segunda a sexta e 4 capítulos sábado e domingo, perseverando todos os dias, nós vamos ler a Bíblia durante um ano. Isso é o mínimo, o mínimo, o mínimo, o mínimo que nós podemos fazer. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, cultivar esse hábito, adquirir esse hábito de praticar essa disciplina espiritual. Às vezes tem irmãos que falam assim: mas eu oro muito. Amém? Continua orando. Mas eu não gosto de ler a Bíblia. Eu não gosto de ler. Eu não sei ler direito. Queridos, até você lendo a Bíblia,
você vai melhorar a sua leitura. Pode ter certeza. Até você lendo a Bíblia, você vai melhorar a sua leitura. Ela vai te ajudar até no seu português. Até no seu português. Ela vai te ajudar. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, a partir de hoje, assentar no nosso coração. Assentar no nosso coração. Antes de tudo, comece. Queridos, eu tenho certeza, se você separar meia hora do seu dia, meia hora antes de você ir para o trabalho, acorde um pouquinho mais cedo, meia hora antes. Leia, ore, leia um capítulo de manhã, leia um capítulo de tarde. Você está trabalhando, leia na hora do seu almoço. Leia um capítulo de tarde e leia um capítulo de noite. Persevere, persevere. Assim como você faz 4 refeições por dia, faça, coma o pão da alma 4 vezes, 3 vezes por dia, em nome do Senhor Jesus. Busque em Deus a ter uma alma nutrida. Seja robusto na presença de Deus. Não robusto de orgulho, soberba, não. Que pelo contrário, irmãos. Porque cada vez que nós descemos a casa do olheiro, em oração, em meditação das Escrituras, cada vez mais nós vamos nos humilhar diante dele e vamos reconhecer que sem ele nada podemos e nada somos, que dependemos dele a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos ajudar a praticar essas disciplinas, que possamos criar esse hábito e sermos um povo forte aqui nessa terra, pessoas cheias da instrução de Deus para si e para os outros, para ajudar outros, em nome do Senhor Jesus. E leitura é um hábito. E como eu ouvi certa feita de um pregador, queridos, tem coisas da nossa velha vida que nós não temos que praticar mais na nossa vida em Cristo. Mas tem coisas que em Cristo, que nós não gostamos, não praticamos no passado, que temos que praticar. Assim é a leitura. Assim é a leitura. E a leitura da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Podemos ler, sim, literatura cristã, sim, mas temos que ter cuidado com os autores. Se você não conhece, pergunta a quem tem mais um pouquinho de conhecimento, de experiência na leitura, para saber se o autor é cristão, se é uma leitura genuína para a glória de Deus. Tem muitos enganos aí, gente. Não é porque tem o nome de Deus, tem o nome de Jesus, que é de Deus. Pelo amor de Deus. É por isso a importância de conhecermos as Escrituras. Porque se nós conhecermos a verdade, ninguém vai nos enganar. E eu não estou falando de comer lá da caixinha de promessa, não. É ali, ó, todo dia, se alimentar, criar ali substância, ó, tá? Na palavra de Deus, o hábito. Não deixar cair. Então, queridos, temos que criar o hábito da leitura. Não é questão de gostar. Deus, quando mandou a gente ler, ele não perguntou, ele não falou, se você gosta de ler, leia. Aí, às vezes, de repente, que você está ouvindo, vai dizer assim, poxa, mas eu não sei ler. Você vê, né, que a Manu, um dos objetivos que os irmãos, os obreiros da Jocum foram lá para Belém do Pará, numa ilha, que lá tem muitos analfabetos, tem uma igreja lá. E para você ter noção, o pastor não sabia ler. O pastor pregava o que ele ouvia dos outros. Olha que perigo, irmãos, olha que perigo. Ele ia em outros lugares, ouvia e passava aquilo para o povo, para as ovelhas. Mas glória a Deus que hoje ele já aprendeu, para a glória de Deus, através desse projeto, o Senhor usou esses vasos, e ele aprendeu a ler, e hoje ele lê a Bíblia. O sonho dele era ler a Bíblia. Olha que lindo, irmãos. Olha só, a gente que não sabe ler, querendo ler a Bíblia, a gente que sabe ler, a gente que às vezes tem 10 Bíblias dentro de casa e a gente não lê, irmãos. Meu Pai, tem misericórdia de nós, irmãos, vamos nos posicionar. É tempo de mudar. É tempo de mudar, em nome de Jesus, queridos. Eu falo isso te encorajando. Te encorajando. Então, crie esse hábito, não é gostar. Às vezes a gente não toma um remédio amargo, não toma um remédio sem gostar, que a gente sabe que é para o bem da nossa saúde. Então, queridos, leia a Bíblia. Leia a Bíblia sem gostar, porque a lei do Senhor restaura a alma. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, perdoa-nos, Senhor.
Perdoa o nosso pecado, Senhor. A gente fala que te ama, mas a gente não quer conhecer a tua lei. A gente fala que te ama, Pai, mas não medita na sua palavra. E, Pai, se a gente às vezes nem medita, como que a gente vai obedecer o que a gente não conhece, Pai? Senhor, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, faça de nós crentes berianos, crente, Senhor, que conhece a tua palavra, crente, Senhor, que medita na tua palavra de dia e de noite. Pai, muito obrigada pela tecnologia, que até mesmo aqueles que não sabem ler, Pai, nós temos o aplicativo, o áudio, Senhor, a Bíblia em áudio, Senhor. A Bíblia em áudio, através da voz linda de Cid Moreira, Pai. Que nós possamos, ó Pai, não dar mais desculpas, Senhor, mas que nós possamos aproveitar cada oportunidade, Pai, de meditar na Tua palavra. E nós vamos ver como vamos crescer. A Tua palavra não manda só quem tem que conhecer. A Tua palavra é o pastor, tem que conhecer a Tua palavra, é os professores da EBD, não, meu Pai. O Senhor manda os Teus filhos a Te conhecer, a conhecer o Teu testamento, a conhecer aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, como Te agradar, como Te servir, como Te obedecer, Pai. Perdoa-nos, Senhor, se nós não temos lido a Tua palavra. Perdoa, Senhor, se as nossas Bíblias estão empoeiradas na estante ou abertas no Salmo 91 ou no Salmo 23. Tem misericórdia, Pai, porque o Senhor não quer a Bíblia aberta na estante. O Senhor quer a Bíblia aberta diante dos nossos olhos, diante da nossa mente e dentro do nosso coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a falar mais contigo e ajuda-nos, ó Pai, a meditar na sua palavra para sermos libertos pelo poder da tua palavra. Porque a tua palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Pai. E a tua palavra é a verdade, Senhor. Que nós possamos crescer, Pai, na tua graça e no teu conhecimento, para a glória do teu nome, Senhor, e para a nossa edificação e para o avivamento das nossas almas. Em nome de Jesus, Senhor. Faça de nós um povo forte, faça de nós um povo beriano, que não seja enganado pelas mentiras, pelas meias-verdades, mas que estejamos pautados na tua verdade, nas tuas santas escrituras, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada que podemos ler a tua palavra, muito obrigada porque temos a tua palavra em áudio, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigada porque temos olhos para ler, para enxergar, obrigado porque temos ouvidos para ouvir. Louvado e exaltado seja o teu nome. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Santo, santo, santo és tu, Pai. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Pois em meio à tua palavra se fizeram os céus. Oh, aleluia, aleluia, Senhor. Que a tua palavra seja, Pai, luz para o nosso caminho, Senhor. Lâmpada para os nossos pés, em nome do Senhor Jesus.